Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre juventudes universitárias. E aqui comigo está a mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas, Rosinei Pape. Rosinei, um prazer recebê-la. Bem-vinda ao Religare. Olá, Flávio. É uma alegria participar do programa Religare aqui nesse momento. Nossa conversa hoje vai ajudar muita gente a pensar esse tema das juventudes, também a questão da pastoral universitária. Mas antes de eu continuar a conversa aqui com a Rosinei, eu quero perguntar se você já está seguindo o nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, marque o sino para você receber sempre as nossas notificações quando um novo programa for ao ar. E nós temos também o formato podcast. Imagine você andar por aí ouvindo o Religare, procure também pelo nosso programa nos desenvolvedores de podcast. Então, Rosinei, juventudes universitárias, né? Tanta coisa pode ser falado aí com esse termo juventudes, né? Conta para nós o que você compreende desse termo juventudes, como é que você trabalhou com esse termo, com essa categoria. Quando a pesquisa teve início, né, fiz um recorte, né, sobre juventude, mas aí você vai aprofundando, vai conhecendo os autores, né, o que diz o professor Groppo, a Regina Novas, a Miriam Abramovay, né, mesmo o professor Paulo Agostinho também, que se aprofundaram nessas pesquisas, você vai percebendo que é um fenômeno sociocultural altamente complexo, né? Muito dinâmico e com essas mudanças hoje muito aceleradas no tempo, os perfis, né, também das juventudes universitárias vão se modificando, vão sendo impactadas também pelas realidades que vêm acontecendo no mundo. Então, quanto mais você vai aprofundando, mais você vai percebendo a complexidade desse fenômeno sociocultural, né? E que ele não pode ser analisado, aprofundado, pesquisado, estudado, conhecido só por um viés, né? É o que a gente aprende nas ciências da religião, essa visão heurística, englobante, né? A transdisciplinaridade que você tem que buscar, a interdisciplinariedade, né? Tem um teólogo, João Batista Libânio, né, que também estudou juventudes, e ele no livro dele, Para Onde Vai a Juventude, ele fala que a circularidade dos olhares enriquece muito. Né? E essa perspectiva, e eu fui percebendo que eu preciso mergulhar mesmo nesse multiverso. Né? Eu que já realizo um trabalho dentro da universidade, mas não só para mim, eu acho que todos os atores que atuam mesmo, que convivem na universidade, devem conhecer o perfil das juventudes, né? Como que elas são impactadas pelas transformações políticas, religiosas, econômicas, culturais, né? Em seus corpos, em suas linguagens, em suas realidades, né? Essa dinâmica. Então, para que a gente possa oferecer alguma proposta de diálogo, de trabalho, de ação, é importantíssimo. Acho que é fundamental esse conhecimento do perfil da geração universitária. E é interessante, Flávio, que muitos autores, eu aprendi muitas imagens, né? Regina Novas fala que as juventudes são como espelhos retrovisores, né? Que nos mostram Interessante aquilo que metáfora. vem acontecendo na história, que vem acontecendo na cultura, na política, né? Eles são os primeiros impactados, né? E essa uma imagem também muito interessante que eu aprendi foi do professor Gustavo Scherer, que ele estuda também juventudes, ele diz que as juventudes são como para-raios também, né? São sujeitos sociais em transformação, mas que também são protagonistas da própria história. Então, assim, aprofundando um pouquinho esse fenômeno, eu vejo que eu ainda tenho que caminhar muito, né? Que eu tenho Sim. que sempre estar, eu acho que esse conhecimento tem que ser mais a miúde, tem que ser de perto, tem que ser dentro, eu tenho que misturar-me, né, com eles, estar com eles, né? Sim. Rosinei, você já deixou, né, aí a informação de que você atua nesse âmbito universitário. Você atua na pastoral universitária, né, não é isso? No campus da PUC Minas, em Poços de Caldas. O que você identifica, antes de falar da sua pesquisa, antes de entrar nos dados da sua pesquisa, mas da sua Aham. vivência, não é, desse tema das juventudes no âmbito
universitário, né? Esse recorte aí, né, do âmbito universitário. A universidade, Flávio, eu já fui universitária, né? Fiz a minha graduação aqui em Poços de Caldas, no campo do direito, fiz especialização e depois de um tempo volto para atuar na pastoral universitária, né? E a universidade, a gente tem ciência completa de que é um ambiente altamente singular e plural. Então, você vai lidar com as várias realidades, inclusive realidades religiosas, pertencimentos religiosos, né? Então, pela pesquisa, fui percebendo que o espectro religioso hoje da juventude universitária está muito mais ampliado, né? Aquilo que há 10 anos, há 30 anos atrás, quando foi feita essa primeira pesquisa, em 1991, e que nós tínhamos uma concentração maior de católicos na universidade, hoje não, esse pertencimento já está mais pluralizado, né? Então a gente Sim. percebe isso. E a pastoral, a minha atuação é essa dificuldade de você lidar com isso. Então eu tenho que atuar em 3 eixos, em 3 campos, que é a formação e a reflexão, a espiritualidade, mas também com o campo socioeducativo. Então eu tenho que sopesar esses 3 eixos, equilibrar esses 3 campos. E para isso eu preciso conhecer, né, quem são esses jovens que estão na universidade? Em que eles creem? O que eles descreem? Quais são os sonhos? Quais são os desafios, né, desses jovens hoje presentes na universidade? Você falou que uma primeira pesquisa, né? Você fala de uma pesquisa que houve na PUC Minas, também foi feita uma outra pesquisa na UFMG. Você está aí num terceiro momento dessa investigação. Mas essas primeiras, então, que dados essas pesquisas levantaram, né? De que maneira você pôde também se apropriar dos dados de outras pesquisas sobre juventudes universitárias? Para mim foi uma honra, né, dar continuidade em outras pesquisas, né? Então, você Sim, fazer uma comparação também daquilo que eram jovens há 30 anos atrás, depois há 8 anos atrás, e também os jovens da UFMG, né? Então, na PUC Minas, uma pesquisa foi realizada pelo professor Paulo Agostinho, em 1990, depois o professor Paulo Agostinho fez outra em 2013 na PUC Minas também. Depois o professor Paulo Agostinho fez outra pesquisa em 2017 na UFMG, né, investigando também o perfil da geração universitária, das juventudes universitárias, e eu tive esse privilégio de dar continuidade na pesquisa e fazer também análise comparativa entre os dados lá há 30 anos atrás e hoje o perfil da geração universitária contemporânea, né? E de modo específico aqui também em Poços de Caldas, que é uma cidade do sul de Minas, né? E também fazer essa comparação com uma cidade maior, que é Belo Horizonte também, uma universidade privada e uma universidade pública de grande porte, que é o UFMG. E aí você vai percebendo um dado, Flávio, interessante, professor, porque foi meu professor também em ciências da sim. religião. Um dado interessante é que em 1991, quando o professor Paulo Agostinho, que também atuava no serviço pastoral na universidade, fizeram essa pesquisa, uma pergunta foi sobre a cultura religiosa. E a cultura religiosa, em 1990, causava um grande estranhamento, né? Os alunos não se adaptavam bem, achavam que devia ter mais disciplinas técnicas, né, na área do direito do que a cultura religiosa. E a pesquisa agora, em 2021, mostra que a disciplina da cultura religiosa é muito bem aceita, né? A maioria dos jovens aqui que cursaram a disciplina de cultura religiosa acham que ela ajuda na tolerância religiosa, ajuda a aprofundar um pouquinho mais o conceito, a lidar com a diversidade, a pluralidade, né? Ajuda a construir um mundo melhor, ajuda a formar um bom profissional. Então, já tem uma visão mais ampla daquilo que seja a disciplina da cultura religiosa. Essa última pesquisa, então, a que você fez, né? Então, é a quarta etapa, A né, de uma quarta. sequência
de investigações, né? Seu orientador, professor Paulo Agostinho Nogueira Batista, vem acompanhando esse trabalho. Como é que foi a coleta de dados, né? Você se concentrou em Poços de Caldas, pelo que você disse. Foi aplicado aqui em Poços de Caldas, no primeiro semestre do ano de 2021, um questionário. Esse mesmo questionário foi sendo adaptado, né, da primeira pesquisa em 1991, depois a mesma base, né, da pesquisa de 2013, e também foi aplicado, o questionário aplicado aos alunos, né, aos universitários da UFMG. Foram 134 perguntas, Flávio, né, então foram 134 perguntas que foram enviadas, né, para o SGA dos alunos aqui em Poços de Caldas. No primeiro semestre, nós tínhamos 4.038 alunos em 16 cursos, né? Então, através da análise desses dados, das perguntas, das respostas, que eu fui fazendo essas Sim, comparações, né? E permitindo ver que nós temos hoje em Poços de Caldas uma geração universitária religiosa. Eles são religiosos, quase 73% tem pertencimento religioso. É uma geração universitária também muito politizada. Tem grandes críticas em relação à política partidária como hoje está organizada, mas acreditam na política como um meio de transformar a sociedade. Então, tem muita consciência da participação política. Então, é interessante se observar isso, né? Uma geração política, uma geração mais religiosa, mais tolerante, mas também mais politizada, uma grande consciência política. bem, nós vamos poder aprofundar sobre os resultados da sua pesquisa no segundo bloco. No Religário de hoje eu converso com o Rocinei Papi. Nós estamos falando sobre juventudes universitárias. O Religário faz um breve intervalo, nós voltamos já. Estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Rosinei Papi. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas, atua na pastoral universitária no campus da PUC Minas, em Poços de Caldas. Nós estamos conversando sobre juventudes universitárias. Rosinei, poderia detalhar da pesquisa aquilo que você falava um pouco antes, né? O perfil religioso, o perfil político, né, dessa juventude universitária que você encontrou nesse último, né, momento da pesquisa, né? Esses dois campos, Flávio, foram de grande interesse, até mesmo para a atuação dentro da pastoral universitária, né? Porque, como eu havia falado, a atuação da pastoral, ela trabalha com esses três eixos, e eu preciso equilibrar isso, em razão mesmo dessa identificação dessa juventude, ou das juventudes plurais que estão presentes na universidade. Então, o que eu pude perceber é o seguinte: é uma geração de fato religiosa, mas o espectro religioso de pertencimento, ele aconteceu uma grande ampliação, né? O que nós tínhamos, por exemplo, a maioria de católicos, hoje não. Nós temos alunos universitários que têm múltipla religiosidade, isso aí vem crescendo. Cresceu também o número, né, de universitários que têm uma espiritualidade própria, têm fé em Deus, mas não têm pertencimento religioso. Também cresceu muito o número de universitários que não têm religião também. E eu preciso saber dialogar com esse multiverso, com essa realidade presente na universidade, né? Porque eu não posso trabalhar também só com espiritualidade. Eu preciso oferecer outras ações, outras oportunidades, outros espaços de diálogo que também consiga chegar, né, até esses universitários que têm outros perfis. E tanto essas possibilidades que foram aparecendo, e essas identificações, e essas percepções do perfil da geração universitária hoje presente aqui na PUC Minas, Campus Poços de Caldas, que permitiu que eu elaborasse um projeto,
né, que vai ser aplicado no segundo semestre, que eu chamei Ah, de interessante. imersão, ou seja, esse mergulho no chão da sala. Eu preciso estar com eles, né? Eu preciso ouvi-los e conhecer. Eu chamei de projeto da escutatória. Porque as juventudes hoje, eles não querem, ou elas também não querem, simplesmente que as ações sejam destinadas a elas. Mas as juventudes precisam e desejam participar também. Então, eu vou até elas para ouvir o que elas querem da pastoral universitária, né? Como que eles pensam, o que, que eles desejam, como que eles imaginam essa ação pastoral. Porque a Ah, pastoral universitária, acima de tudo, Flávio, deve ter uma postura dialogal, né? Uma postura de escuta, né? Para conhecer mais o que, que eles querem, o que, que eles pensam, como eles desejam, como eles sonham, como que eles querem caminhar também na universidade. E não só um perfil, mas estar atenta a essa pluralidade religiosa presente na universidade. eu vou querer saber mais sobre esse projeto. Vamos aguardar aí essa imersão e a escutatória. Eu vou querer saber mais sobre isso. Mas só para a gente não perder a questão da pesquisa, você falou de um elemento comparativo, essa questão do pertencimento religioso, a diferença do pertencimento religioso. Esse é o dado que mais chamou atenção na comparação com as outras pesquisas feitas pelo professor Paulo Agostinho e a pesquisa que você fez agora, recentemente, aí em Poços de Caldas? Esse foi o dado que mais chamou a atenção, que houve um acréscimo realmente. Eu também pesquisei sobre um processo também que Flávio Sofiati e Brenda Carranza pesquisaram em relação ao perfil das juventudes presente quando da Jornada Mundial em 2013 aqui no Brasil. E eles Sim. apontaram um dado de um crescimento, claro, dos neopentecostais, né? E dessa postura também dentro do catolicismo, né? Mas também uma realidade presente dessas juventudes lá na Jornada Mundial eram jovens que até tinham pertencimento religioso, mas que conseguiam aliar o pertencimento religioso com uma autonomia maior em relação à sua própria religião. Então, eles convivem bem com pertencimento religioso, mas uma autonomia em relação a muitos dogmas da religião a que pertenciam também, né? E sem grandes culpas. E aí, nessa pesquisa que eu fiz também, que nós fizemos, né, essa pesquisa, que é decorrência de tantas outras pesquisas e de um trabalho junto também com o orientador, a gente percebeu muito esse aumento daqueles que dizem ter fé em Deus, mas têm uma religião própria, têm uma autonomia e não têm pertencimento religioso. Então, esse número cresceu bastante. Hoje, nós temos presente na universidade 10,7%. E pessoas que disseram não ter religião, 15,9%. E de católicos hoje presente na universidade, um total de 41%. E mesmo dentro desses católicos presentes na universidade, há um tipo de variações no tipo de catolicidade também. Então, você falou que aí entre os católicos há uma diversidade. Que diversidade é essa que você encontrou na pesquisa? Porque existem uma tipologia específica de catolicidade, de pertencimento, né? Porque tem os católicos só de nome, né? Que não praticam, tem os praticantes, tem os que praticam, que vão só às celebrações eucarísticas, né? Tem alguns católicos que pertencem a movimentos religiosos, que não é um grande número, né? Aqueles que são engajados nas pastorais e movimentos. Então, existe vários pertencimentos dentro da catolicidade também. Isso aí foi perceptível também nessa pesquisa. Bem, além de você, então, levantar sobre esses perfis, fazer as comparações entre a sua pesquisa, os seus dados, né, os resultados e outras pesquisas, você fez também um trabalho de pensar uma aplicação. Você já disse que fez aí um projeto para a pastoral,
universitária no campus da PUC Minas, em Poços de Caldas. Vamos retomar esse ponto, porque você falou um que é escutatória Escutatória, e o que eu outro denomino que tem um imersão. imersão. Muito É. interessante. E se nós Então, não voltássemos, em razão da pandemia, ia ser Imerline. Que eu, é muito assim, criativa, Rosinei. porque João Batista Libânio também é, fala, né, que as melhores conclusões elas saem de dentro das discussões. E eu acho que essa pesquisa ela vai continuar com essa minha ação de imersão, né? Essa escutatória. Acho que é um grande processo que eu pretendo realizar, indo até cada curso, até cada sala, ouvindo deles o que eles pensam, o que é ser jovem na contemporaneidade, né? O que eles pensam, com a visão que eles têm de mundo, né? O que eles pensam da participação política, o que eles pensam também da religião, da religiosidade, né? Da não religiosidade. Então, eu vou conversar com eles e depois vou trazê-los, ou seja, um representante de cada um desses cursos, para a gente conversar juntos e pensarmos juntos caminhos para a ação pastoral e dialogal na universidade, sem envolvê-los, sem me misturar com eles, sem escutá-los, né? Fazer esse processo escutatório, acho que vai ficar muito difícil fazer um trabalho, né, de uma pastoral encarnada, dialogante, né, uma pastoral próxima da realidade, acho que fica difícil, né? Uma pastoral humana, né? Eu acho que é isso. Compreendo. Se você fosse elencar, assim, bem, o maior desafio que a gente tem pela frente, com base em tudo isso que você levantou, tudo isso que você está percebendo, seu próprio aplicação do seu projeto, né? Se você fosse elencar um grande desafio, qual você elegeria como sendo assim o principal? O principal desafio é conviver nesse mundo altamente singular e plural e dialogar com as juventudes universitárias. Ouvir, abrir o ouvido para escutar aquilo que eles querem dizer, não o que eu quero, mas aquilo que eles querem, né? E depois a gente pensar ações conjuntamente. Eu acho que é esse processo, né, de uma pastoral sinodal, né, que para ouvir e escutar. Não o que eu quero, mas o que eles querem, da pastoral Excelente, universitária. muito bom. Rosinei, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar de hoje. Sucesso aí na aplicação Da do seu. escutatória. Verdade. Um abraço para você. O Obrigada. Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminas.br/bpgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.